5h38, vamos a Belo Horizonte. Débora Costa tem aqui informações sobre as consequências da chuva ainda na Zona da Mata. Oi, Débora, boa tarde. Oi, Débora, boa tarde para você também. O Corpo de Bombeiros de Minas procura a última vítima das chuvas que está desaparecida em Ubá, na zona da Mata Mineira. 7 mortes foram confirmadas na cidade após as enchentes registradas na última semana. Equipes percorrem cerca de 9 quilômetros do local inicial de onde a vítima foi arrastada pela força da água, além de usarem cães farejadores e drones nas buscas. Em Juiz de Fora, a cidade mais afetada na região, todos os 65 mortos após deslizamentos de terra e desabamentos de imóveis foram encontrados. Com isso, a operação de resgate no município foi encerrada nesse final de semana. Nesta segunda-feira, equipes dos bombeiros, da Defesa Civil e de engenheiros do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, começaram as vistorias em imóveis que tiveram as estruturas danificadas por causa das chuvas dos últimos dias. A iniciativa integra as estratégias de mitigação de riscos e prevenção de novas ocorrências. Segundo os bombeiros, o trabalho das equipes vai permitir mais agilidade nas decisões sobre liberação de edificações esvaziadas preventivamente, além de delimitar e classificar áreas de risco. Em entrevista ao CBN Belo Horizonte desta segunda-feira, o chefe da Diretoria de Resposta e da Diretoria de Análise Técnica da Defesa Civil, tenente Leslie Amaral Menon, disse que ainda há risco de desabamento de moradias, daí a necessidade do prosseguimento das vistorias. Quando ocorre um movimento de massa e uma casa vem a desabar, não quer dizer que esse movimento ele foi pontualmente naquela residência. Esse movimento de massa ele pode ocorrer tanto afetando as casas vizinhas, né, como as casas acima e abaixo. Esse é o maior trabalho da vistoria, é mensurar o tamanho da massa de terra ali que foi deslocada. E o que nos preocupa mais. Então, desse jeito, nós temos que, às vezes, interditar as casas vizinhas, até mesmo ruas e quarteirões. Ainda segundo o tenente, foram registrados mais de 1.300 pontos de escorregamento na cidade e 420 locais ainda estão vulneráveis e podem deslizar. Mesmo assim, muitas famílias estão retornando para essas edificações. Por conta disso, o tenente afirmou que são necessários mais voluntários para fazer parte das equipes de vistoria e agilizar essas análises. Nós precisamos de mais voluntários. Se possível, que esses voluntários pudessem vir com seus veículos, porque também nós não temos veículos, mas a nossa demanda de vistoria é muito grande, mais de 2.000 vistorias para serem realizadas ainda, vários pontos de escorregamento, vários pontos constatados, né, novos possíveis pontos. Então é um trabalho muito grande ainda a ser realizado pela Defesa Civil. Inclusive, permanece gerindo todos os abrigos de Juiz de Fora e ampliou os trabalhos também para outras cidades da região atingidas pelas chuvas, como Matias Barbosa e Cataguases. Débora? Obrigada, Débora Costa, pelas informações. Ou seja, né, Carol, o risco ainda existe, mas é muito difícil você impedir que as famílias voltem para os locais, porque tem a história delas que estão lá, coisas, móveis, documentos, nem sempre você consegue pegar todos, e também não tem um lugar digno para que elas possam ir, que elas possam chamar de casa. Normalmente elas são encaminhadas para abrigos, e isso não acontece só lá na Zona da Mata. Em toda a situação de deslizamentos que a gente reporta aqui, a gente vê acontecer a mesma coisa. A chuva passa, as pessoas acabam voltando para a área de risco, porque não tem outro lugar para ir. Tem hora que elas fossem realocadas em definitivo, né, Débora? Mas não é isso que a gente vê acontecer. Né?